Em anos Jacobeu, os históricos e patrimoniais caminhos para Compostela, ao longo de séculos privilegiados veículos de difusão cultural e artística, ganham ainda mais importância. Mas, aos antigos itinerários, acrescentam-se hoje novos percursos, que vão também ao encontro de muitos dos lugares e monumentos que constituem os caminhos de Santiago. Novos percursos que permitem conhecer outros patrimónios. Acompanhamos um desses itinerários dos dias de hoje, num raid organizado pelo Clube Escape Livre em viaturas todo-terreno. Uma outra forma de chegar a Compostela. No episódio anterior, partimos no coração das Beiras, em Trancoso. Conhecemos uma das mais antigas representações românica de Santiago. Cruzamos históricas pontes medievais, como a de Ucanha, e passamos por santuários de referência nacional, como o de Nossa Senhora de Lapa, em Sernancelho, ou de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego. Percorremos igualmente alguns dos mais fabulosos espaços do património natural do país, no Marão e no Alvão. Estamos agora prontos para a próxima etapa. E prosseguimos esta nossa aventura em direção a Compostela. Vamos avançando de modo decidido para norte, embrenhando cada vez mais pelo Minho. E continuamos, obviamente, a cruzar-nos com relevante património. Marcas indeléveis da época medieval, como é o caso, por exemplo, do Castelo de Arnoia. Foi nesses séculos da Idade Média e durante muito tempo a cabeça política e guerreira da extensa e importante terra de Basto. Ergue-se no alto de um cabeço granítico com um enorme domínio visual e percebemos por isso a sua importância estratégica. Mas não muito longe, ainda em Celurico de Basto, vemos também um interessante santuário. Santuário local. Nós, durante esta viagem, vamos continuar a cruzar-nos com outros importantes santuários a nível nacional. Mas é muitas vezes, nestes santuários locais, que nós encontramos muito arraigadas algumas crenças e práticas populares. Não raras vezes até ligadas às questões do diabo. Mas um exemplo de um desses santuários que arrasta multidões, particularmente na época da Romaria, é, com efeito, este santuário de Nossa Senhora do Viso. Ergue-se também num lugar com um enorme domínio visual sobre a bacia do Tâmega. Ir em demanda de Santiago até Compostela permite-nos, com efeito, seja através dos históricos e tradicionais caminhos a pé, seja através destes novos percursos, por exemplo, em viaturas todo terreno, permite-nos dizer, de facto, esse contacto com essa outra dimensão do património que se prende com as tradições, com as
crenças e a religiosidade popular. Mas permite-nos também, muitas vezes, encontrar espaços onde estão muito vivas as marcas, a memória desse património rural, que afinal tanto caracteriza o Minho. É o caso desta aldeia onde nos encontramos, a aldeia de Agra, no concelho de Vieira do Minho, cerca de 50 km de Braga. Foi classificada em 2005 como uma aldeia de Portugal e de facto encontra-se muito bem preservada e apresenta muitas das características tradicionais na arquitetura dos seus edifícios, nos seus ambientes, nas suas pequenas ruas, aqui em volta para o fabuloso cenário da Serra da Cabreira. E aqui também encontramos, enfim, as vinhas, rodeados também aqui pelos campos agrícolas, pelas pastagens e também, habitualmente, aqui cruzamos com gado. Mas é também aqui, neste largo, junto ao cruzeiro, que podemos observar umas alminhas tão tradicionais, enfim, da nossa cultura popular, da religiosidade e da piedade popular. As alminhas que acabam também por estar muito relacionadas com os próprios caminhos de Santiago, na medida em que este tipo de estrutura nos aparece sistematicamente nas vias, nas estradas. Bom, desde logo em lugares ermos, junto a pontes, em cruzamentos afastados das povoações, sítios onde o demo podia surgir para nos desviar do bom caminho e por isso é como que uma forma de cristianizar esses lugares perigosos. Mas, como bem vemos aqui, eles também surgem no meio das povoações e têm a ver, obviamente, com esta preocupação com os mortos. Sim, porque, segundo a crença tradicional, quando se morre, vai-se parar ao purgatório. E ali se irá ficar mais ou menos tempo antes de poder subir ao céu, ou quem sabe descer aos infernos, mas dependemos dos vivos, de quem esteja a rezar pela salvação das almas que estão no purgatório. E por isso esta preocupação tão popular, tão tradicional, tão piedosa, de ir lembrando aos vivos que deviam rezar pela salvação daqueles que estão no purgatório. E por isso, quando passamos junto das alminhas, temos sempre essa imagem dessas almas que estão, de algum modo, a penar, desejosas por serem resgatadas para poderem subir ao céu. E muitas vezes com essa frase: vós que por aqui passeis, lembrai-vos destas almas, e suscitando que se reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, enfim, que se procure salvar as almas que estão no purgatório. Mas esta preocupação com o demo leva-nos também até outros santuários tradicionais aqui da região. Por exemplo, o de Nossa Senhora das Neves. É objeto, este santuário que se localiza em Faf, anualmente de uma grande romaria, com esta particularidade muito interessante. As pessoas querem que se lhes coloque em cima da cabeça a imagem de Nossa Senhora das Neves. Sim, durante esse dia o pároco está ali de forma intensa a colocar a imagem sobre a cabeça de quem lá passa, quem vai lá pedir milagres, agradecer graças concedidas e, acima de tudo, que lhe coloquem a imagem da Santa sobre a cabeça. É uma forma de exorcismo, porque o objetivo é que a imagem lhes retire o diabo de dentro do corpo. E este caminho em direção a Compostela traz-nos agora até aquele que é um dos mais importantes santuários do norte de Portugal, em Terras de Douro, São Bento da Porta Aberta. As origens do santuário remontam a 1640, um santuário consagrado àquele que é uma das grandes figuras da história do catolicismo, na origem da ordem religiosa que ficará com o seu nome, os beneditinos, exatamente de São Bento. É, com efeito, um dos santuários mais concorridos no norte de Portugal. Diariamente, aqui passam
dezenas, centenas, dependendo da época do ano, milhares de pessoas, no cumprimento das suas promessas, nas ofertas, nomeadamente de cravos e também figuras em cera. É, desde épocas muito antigas, um local por onde também passavam os peregrinos rumo a Compostela. Mas ele próprio, um santuário que se tornou num importante destino de romaria. E, também durante muito tempo, um santuário algo isolado aqui nestas serranias. Encontramos às portas do Parque Nacional da Peneda Gerês. E por isso, um santuário que funcionava também muitas vezes como abrigo, mesmo um abrigo noturno. Tinha sempre as suas portas abertas e daí esta designação de São Bento da Porta Aberta. Mas uma das características, uma das tradições que ficam associadas a esta forte devoção popular prende-se com esta circunstância. A dos devotos poderem subir até ao altar-mor e abeirarem-se da imagem do santo, podendo tocar nela. De algum modo, é algo que nós também vemos, conhecemos e iremos ver em Compostela, onde é possível, de facto, também subir ao altar-mor e dar o abraço ao santo. Afinal, como aqui, em São Bento, da Porta Aberta. Outro dos grandes santuários da região, já no concelho de Amares, é o de Nossa Senhora da Abadia. É também um dos santuários mais concorridos do Entredouro e Minho. A sua romaria, particularmente em agosto, há já algumas décadas, aqui atrai milhares de pessoas. E tem uma longa tradição. Aliás, segundo as narrativas tradicionais, aqui muito à mistura com as lendas, este seria mesmo o mais antigo santuário mariano, o mais antigo santuário dedicado à Virgem que existe no nosso país. Segundo essas narrativas tradicionais, tudo teria começado ainda antes da invasão muçulmana. Aqui existiria já um pequeno mosteiro e, perante a invasão do inimigo, aqui teriam escondido uma imagem de Nossa Senhora, sempre com o objetivo de um dia a poder vir resgatar. Só que tal não aconteceu. Passaram-se os séculos e é já no período que antecede o aparecimento do Reino de Portugal que, certa noite, um ermita que para aqui, para esta zona, se tinha retirado, já na companhia de um nobre da corte de Dom Henrique, que havia enviuvado e que por isso também se havia querido isolar do mundo, na companhia deste ermita, certa noite observa um fenómeno estranho, umas luzes, como que uns raios ou umas estrelas que indicavam um determinado local aqui nesta zona montanhosa, erma. Movidos pela curiosidade, deslocaram-se até esse lugar onde estas luzes miraculosas, afinal, estavam a indiciar a existência de uma pequena cavidade. E no interior dela encontraram essa imagem há muito esquecida de Nossa Senhora. Decidem, de imediato, aqui erguer um templo que a protegesse. Esta é a origem tradicional deste santuário. Certo, é que já no reinado de Afonso Henriques há uma proteção ao local religioso que aqui existia. E durante os séculos seguintes vamos assistir a um crescente engrandecimento, dando origem a este importante santuário nos nossos dias, muito marcado por uma relevante intervenção barroca no século XVIII. Mas o que é curioso é que, segundo a lenda, os monges que aqui, entretanto, desenvolvem um mosteiro,
decidem abandonar esta zona muito montanhosa, desértica, e vão-se instalar mais próximo do vale, dando origem àquele que é também um importante mosteiro da região, o mosteiro de Santa Maria do Bouro. E por isso, quando se deslocam para esse seu novo mosteiro, levam com eles essa imagem da Nossa Senhora da Abadia. Só que, e isto afinal, é tão semelhante a muitas outras lendas em torno de ancestrais imagens de Nossa Senhora, esta desaparece do lugar para onde foi transferida e miraculosamente teima em aparecer sempre neste local. E por isso, a Abadia ir-se-á manter durante os séculos seguintes, até hoje, na base desta importante devoção mariana. Mas neste nosso caminho para Santiago, não podemos também deixar de sublinhar esta circunstância, este paralelismo entre o lugar onde surgiu Santiago, a sua sepultura, assinalada pela queda de estrelas de luzes que indicaram o lugar onde estava o seu sepulcro. E afinal, exatamente o mesmo que encontramos aqui, onde a aparição dessa imagem de Nossa Senhora, também ela, foi indicada por essas estrelas, por essas luzes que revelaram o miraculoso achado. Este nosso percurso em direção a Compostela traz-nos agora até Tibães, no concelho de Braga. Estamos já não junto de um desses grandes santuários regionais ou nacionais, como aqueles que acabamos de visitar, mas não deixamos de estar perante um espaço de grande relevância do ponto de vista religioso. Afinal, estamos junto ao Mosteiro de São Martinho de Tibães, um dos maiores mosteiros na história do país. As suas origens remontam ao século XI e logo nos inícios do século seguinte, por volta do ano 1110, os pais de Afonso Henriques, do futuro primeiro rei de Portugal, Dom Henrique e Dona Teresa, vão apadrinhar este mosteiro, doar-lhe uma série de bens, dar-lhe carta de couto. Era o início de um processo que se irá acentuar durante os séculos seguintes, transformando este mosteiro beneditino, de facto, num dos grandes mosteiros do nosso país. Aqui, os monges tinham as condições para cumprir, afinal, aquelas que eram as regras fundamentais que São Bento tinha gizado para estas comunidades religiosas, em torno do silêncio, da pobreza, do trabalho, da obediência e da oração. A importância do mosteiro de Tibães, de facto, vai-se afirmando ao longo dos séculos, mas particularmente importante é quando chegamos aos finais do século XVI. Nessa altura, este mosteiro beneditino torna-se mesmo na casa-mãe desta ordem religiosa entre os portugueses. Tibães passa a ser responsável por mais de 30 mosteiros portugueses, o que significa, nessa época, finais do século XVI, não só os mosteiros em Portugal, mas também já nessa altura, perto de uma dezena de mosteiros beneditinos que existiam no Brasil. Ora, esta importância de Tibães, como casa-mãe dos beneditinos, vai fazer com que este mosteiro se torne também um dos mais importantes centros de produção cultural do nosso país. E até do ponto de vista artístico, o que acaba por ficar bem demonstrado nas próprias características arquitetónicas e também, obviamente, dos programas artísticos decorativos, não só do mosteiro, mas particularmente da sua imponente igreja. Um mosteiro
que, como na generalidade dos mosteiros do nosso país, acabará por encerrar, na sequência da legislação liberal de 1834, a extinção das ordens religiosas, que levou ao encerramento de tudo que eram mosteiros e conventos no nosso país, a sua nacionalização e depois, durante os anos seguintes, a sua venda em asta pública. O mosteiro de Tivães não foi exceção. Caiu nas mãos de particulares e ao longo das décadas seguintes vai entrar em ruína, uma ruína acelerada, que acabará por ser só travada de novo pelo Estado, quando já no século XX foi de novo adquirido pelo governo português e a partir daí entrou, já bem mais recentemente, num processo de restauro. Uma notável intervenção de restauro e consolidação que vem chegando até aos nossos dias e que tem servido ele próprio como um importante estaleiro de saber nestas questões relacionadas com a regeneração e a conservação do património. Tem sido, de facto, notável o trabalho que aqui vem sendo feito, transformando Tivães hoje numa referência, de novo, cultural no nosso país. Mas quando falamos em mosteiros e conventos, importa também recordar o papel imprescindível que eles tiveram durante séculos no apoio aos peregrinos. De facto, era habitual as ordens religiosas e os seus mosteiros e conventos terem também como uma das suas missões o apoio aos peregrinos. Não raras vezes tinham mesmo albergues, hospitais para dar pousada e conforto físico e espiritual àqueles que, nomeadamente, demandavam o túmulo do apóstolo em Compostela. Mas nem só os mosteiros e os conventos se destacaram ao longo dos séculos no recolher e apoiar os peregrinos. Uma série de outras instituições perseguiram esses objetivos durante muito tempo. Caso, por exemplo, das Misericórdias. E nem propósito, este rádio trouxe-nos agora até Viana do Castelo, onde a sua misericórdia, por estes anos, vem assinalando os seus 500 anos de existência. Foi com efeito nos inícios do século XVI que começaram a surgir as misericórdias, perseguindo uma série de objetivos religiosos, mas também objetivos assistenciais. Dar de comer a quem tem fome, tratar dos presos, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus e dar pousada aos peregrinos. Ora, no interior da fabulosa Igreja da Misericórdia aqui de Viana do Castelo, que apesar das suas origens ser do século XVI, foi profundamente reformada no século XVIII, é mesmo uma das mais belas igrejas barrocas do século XVIII, onde claramente assistimos a esse gosto tão do barroco, o jogo entre a talha dourada e o azulejo, o ouro sobre azul. Ora, num desses painéis de azulejos que nos evocam as várias obras da misericórdia, podemos ver exatamente esse objetivo, o dar pousada aos peregrinos. Mas também não é por acaso que a misericórdia de Viana tinha isso tão presente, porque desde épocas muito antigas que Viana do Castelo se vai evidenciar nos caminhos de Santiago e no apoio aos peregrinos. Aliás, já na Idade Média aqui existia um hospital, ainda hoje conhecido como o Hospital Velho. Mas não importa recordar que na Idade Média os hospitais eram exatamente isso, sítios que davam hospitalidade. E numa cidade que sempre se revelou como um importante local portuário, onde muita gente embarcava e desembarcava, não podemos nos esquecer que muitos peregrinos que demandavam Compostela vinham do sul da Europa, vinham do Mediterrâneo e faziam uma boa parte da sua viagem de barco. E depois aportavam ou nas costas da Galiza ou nas costas portuguesas e prosseguiam o seu caminho pelo interior. E Viana do Castelo foi durante muito tempo um dos sítios escolhidos por muita gente para desembarcar
e avançar em direção a Compostela. E por isso também não admira que o seu hospital tivesse esse papel importante do apoio aos peregrinos para Compostela que aqui desembarcavam. Aliás, Viana do Castelo é hoje uma das principais localidades do designado Caminho Português da Costa. São um extenso itinerário que nos evoca exatamente para lá do caminho central, para lá do caminho ainda mais antigo, que era o que, vindo de Lisboa, passando pelo Porto, se dirigia para Braga e depois cruzava ou em direção a Ponte Lima ou através da Gera Romana, por aquilo que é hoje o Parque Nacional da Peneda do Gerês, avançando depois para Compostela. Dizia-vos que o Caminho da Costa é hoje também um dos mais trilhados e também repleto de motivos de interesse patrimonial. E neste raid, não só agora, mas também lá mais para a frente, nos vamos cruzar em sítios emblemáticos do Caminho da Costa. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas futuros. Já o próximo Caminhos da História.